Olá, seja bem-vindo ao Refúgio Teológico, o seu canal em que você aqui encontra diversos conteúdos e estamos aqui trabalhando e produzindo conteúdo de importância para vocês. Hoje a gente vai interromper um pouco a leitura do livro O Mundo de Sofia, tá? Do autor Justin Gardner, e dar uma pequena pausa onde eu vou trabalhar uma questão problemática, mas simples de resolver, que é o seguinte: a filosofia atrapalha a fé cristã? Você já parou para pensar se a filosofia de fato atrapalha a fé cristã? A grande maioria das pessoas acredita que a filosofia atrapalha ou prejudica ou ameaça a fé cristã. Muitas pessoas tá, nas comunidades religiosas têm medo de estudar filosofia. Haja vista, eu sempre tenho aqui dito que a filosofia e as demais ciências humanas, tá? Elas estão corrompidas pelo pecado e, para piorar ainda, elas estão distorcidas pelo marxismo cultural, tá? Pelo politicamente incorreto. Então fica muito difícil você encontrar uma filosofia adequada e verdadeira, tá? Mas e é por esse motivo que as pessoas, em geral, os religiosos, a maioria deles, acham que estudar filosofia prejudica a fé cristã. Muitos já começam a criticar as universidades e dizer que não deveria se ter ensino de filosofia. Mas a bem verdade é que a filosofia deveria ser, a, ao, de certa forma, junto com a teologia, as duas principais matérias a serem ensinadas, desde o ensino fundamental até os cursos superiores. Você vai ver aqui alguns argumentos importantes que são esquecidos e ao mesmo tempo não é muito divulgado pela grande sistema educacional, né? Porque a filosofia, na verdade, ela serviu muito para o desenvolvimento, primeiramente, da sociedade. Tiveram grandes contribuições. Depois, para refutar religiões que não tinham base dentro da razão, tá? A razão não era muito utilizada quando as falsas religiões dominavam. Mas a partir do momento que a filosofia começa a estabelecer limites para o que é verdade e para o que é mentira, a filosofia funciona como um agente, né, que auxilia as pessoas, em caso elas tenham algum tipo de dúvida, a encontrar a verdade. Obviamente, esse não é o caminho para a salvação. Isso é fato. Porém, é uma estrutura, tá? Uma estrutura que antecede, tá? Obviamente, não no mesmo grau, nem no mesmo sentido da teologia, tá? Mas é como se fosse, vamos imaginar assim, você é um motorista de carro ou de ônibus, não importa o veículo, tá? Ou até mesmo a pessoa que está andando de bicicleta. Aí você sempre vai encontrar placas que sinalizam e organizam o tráfego, não é isso? Aí essa placa está dizendo assim: proibido estacionar. Vamos dizer que a filosofia é a placa, certo? E o que está escrito, ou a simbologia que a placa está sustentando, né, que está parada em um determinado local para lhe informar, lhe dizer o que é a teologia. Uma placa sem o símbolo, sem a informação, não tem sentido. Não tem sentido nenhum você ter a placa em uma rodovia, em uma rua normal. Agora tem todo o sentido do mundo a placa junto com o sentido, ou os símbolos não verbais, no caso, né? Os símbolos que os motoristas conhecem muito bem, que dirigem, né? Sabem isso. Então é como se fosse dessa forma, uma placa, e a teologia é o símbolo,
Você pode ter várias placas, mas se não tiver o símbolo, não funciona. A mesma coisa a filosofia. A filosofia tem um símbolo muito importante, que é a busca pela sabedoria, a busca pela verdade. Só que no século XXI encontramos o desuso por parte de comunidades protestantes e evangélicas. O receio, o medo é tão grande de pessoas não estudarem filosofia que os reprimem e deixam deformado a capacidade cognitiva dessas pessoas. E por esses e outros motivos, as pessoas têm medo da filosofia, porque imaginam que a filosofia vai trazer o ateísmo. Esse é o grande medo das pessoas, ou no mínimo se tornarem agnósticos. Deixa eu te dizer uma coisa importante para você. Esse é um grande mito que as pessoas têm construído ao decorrer do tempo. Obviamente, sabemos que no decorrer da história da filosofia, tá, que houve pelo menos 4 períodos da filosofia, nesse período surgiu, obviamente, pessoas que eram filósofos, desenvolveram filosofias que se tornaram ateísmo, então a filosofia que se tornou ateísta, mas porque na época não encontraram filósofos teístas que pudessem combater esse momento que estavam nascendo essas filosofias, por conta de pessoas pensando que a filosofia não ajudaria em nada. Então, a filosofia está num domínio de pessoas descompromissadas com a busca pela verdade, a busca pela razão, a busca pelo entendimento do mundo, do universo, do cosmos. Está entregue a pessoas que não querem nada de fato com a verdade. Tudo por conta de pessoas que criaram um motim, um medo para se esquivar dessa formação filosófica que todos deveriam ter e devem ter, que é a filosofia. A filosofia é especial, é esplêndida para quem navega, para quem entra profundamente. A filosofia também é tipo uma faca, que pode servir para o bem e para o mal. Muitos usam a filosofia no campo político, no campo filosófico, religioso, ideológico, para causar medo, pânico, medo nas pessoas e permitir que as pessoas fiquem cegas cada vez mais para a verdadeira filosofia. Ao mesmo tempo, a gente percebe que a filosofia tinha um papel importante dentro da teologia, tá? Mas que hoje ela não tem mais por conta de pessoas que não querem aprender filosofia. Desse modo, as pessoas retornam aquele conceito, né, de que a filosofia prejudica a fé. Na verdade, isso é um mito. Põe na sua cabeça. É um mito acreditar que a filosofia atrapalha, prejudica, ameaça a fé cristã. Jamais isso é verdade. Só que nós sabemos que no decorrer da história surgiu pessoas que tinham o interesse de defender o ateísmo e encontraram na filosofia um vácuo. Um vácuo onde nós poderíamos ocupar espaço. A gente não ocupou espaço, aí vieram os ateístas e ocuparam aquela cadeira que nós deveríamos estar sentados. E daí eles dominaram a filosofia, escravizaram a filosofia, e a filosofia hoje serve para propósitos equivocados, errados, tá? Sem sentido. Tudo porque a gente deixou de não ir em busca da sabedoria, de não amar a sabedoria. Então, os ateus dominaram a filosofia, mas nós ainda podemos reconquistar a filosofia para o nosso lado. Então, tudo depende de até onde você quer ir, certo? Nesse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe nosso vídeo, tá? Esse vídeo faz parte da aula do curso avançado em filosofia, tá? Estou interrompendo a sequência de exposição, tá? Para te orientar nesse sentido. Talvez você seja um agnóstico ou um neo-ateu, um ateu, ou até mesmo um filósofo que está tendendo a cair no ateísmo por conta da filosofia. Mas não é por conta da filosofia, é por conta de falsos pensamentos de ateístas que usam a filosofia para os seus propósitos. Então estou trabalhando esse tópico, esse assunto,
para também refutar alguns religiosos que acham que a filosofia de fato não serve para nada. Então aqui eu vou te dar algumas razões, tá? Em que a filosofia ajudou mais a crença judaico-cristã do que o ateísmo. Você sabia disso? Portanto, a filosofia é algo digno de respeito, de ser admirado e de fato, assim dizer que é importante você estudar filosofia. Você vai ver aqui, nesse exato momento, que a filosofia ela ajuda ainda hoje, principalmente na matéria da apologética, da defesa da fé, tá? Tem muita coisa boa na filosofia que ajuda a sustentar sua fé, a fortalecer e a nutrir sua fé. Só que nas universidades, obviamente, isso não vai acontecer, não vai ser esse discurso, porque o intento deles é distorcer a verdade. Mas eu quero trabalhar com vocês aqui, concluir esse vídeo, porque vai ser um vídeo bastante rápido, para depois a gente voltar na aula de número 8 com vapor total. Bem, aqui eu tenho o seguinte, tenho pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos, 6 argumentos filosóficos. 6 argumentos filosóficos, tá? Que a filosofia ou os filósofos desenvolveram para comprovar a existência da divindade, a existência de Deus. Tá? 6 argumentos filosóficos que a filosofia permite e que tem na filosofia de comprovar a existência de um ser sobrenatural que a Bíblia revela como a Trindade, certo? Então, eu vou te dizer o primeiro argumento, vou te dizer quem iniciou esse argumento e vou te dizer aqui o que diz esse argumento, de uma forma genérica, de uma forma superficial, de uma forma resumida no caso, tá? Então são 6 argumentos, vamos dizer quem ensinou esses argumentos, tá? Que são argumentos de ordem, de natureza, de essência filosófica, que vem da filosofia, que auxilia a racionalidade a comprovar a existência de Deus, tá? E vou dizer também o que diz esse argumento, tá? Primeiro argumento, o argumento da existência. Nota aí, argumento da existência. Quem vai iniciar esse argumento? Nada mais, nada menos do que o grande filósofo Santo Agostinho. O que diz esse argumento? O argumento diz o seguinte, o argumento da existência diz o seguinte: o jeito como as coisas são não é determinado por nós, mas por outro alguém. Esse alguém deve ser Deus. Então, esse é o argumento da existência, feito por Santo Agostinho. Certo? Primeiro argumento. Segundo argumento, o argumento ontológico do filósofo Anselmo. Esse argumento diz o seguinte: seres perfeitos existem sempre. Eles têm que existir para serem perfeitos. Tá? Esse é o argumento ontológico, tá? De Anselmo. O argumento cosmológico. Possivelmente, alguns pesquisadores atribuem ao filósofo Aristóteles, tá? É possível que venha dele, de Aristóteles, o argumento cosmológico, tá? Que diz o seguinte: algo fora do espaço e do tempo deve ter criado o espaço e o tempo. Algo fora do espaço e do tempo deve ter criado o espaço e o tempo. Esse é o argumento de Aristóteles, chamado argumento cosmológico. O 1, 2, 3. Quarto argumento é o argumento da causa primeira. É atribuído ao filósofo Aristóteles e ao filósofo São Tomás de Aquino. Tá? Esses dois filósofos vão desenvolver o argumento da causa primeira. O que diz esse argumento? Diz o seguinte: alguém deve ter dado início ao universo. Alguém deve ter dado início ao universo. Veja que interessante. Quinto argumento. Argumento do grau. Possivelmente foi desenvolvido por Platão, Agostinho. Possivelmente esses dois filósofos vão desenvolver o argumento do grau, tá? Filosófico, são argumentos filosóficos. E o que diz esse argumento? Só se pode conceber a bondade porque existe a pura bondade em algum lugar. Veja aí.
Só se pode conceber a bondade porque existe a pura bondade em algum lugar. Esse é o quinto argumento. O último argumento que nós vamos ver de ordem filosófica, no qual a filosofia, nesse processo, comprova ou auxilia, junto com a cosmovisão cristã, com a doutrina do teísmo cristão, a existência de Deus. Isso é de natureza filosófica, da filosofia, tá? É a filosofia que está sendo usada para comprovar a existência de Deus. Veja aí. Veja que interessante. O último argumento é o argumento do desígnio, tá? Que é muito utilizado pelos adeptos do criacionismo, que eu sou adepto disso, da corrente científica também, que está em desenvolvimento, do design inteligente, tá? Então, o argumento do desígnio, geralmente parece que foi, quem vai iniciar isso aí são os estoicos antigos, tá? Esse argumento diz basicamente o seguinte: o universo, o cosmos, tudo que existe é complicado demais para ter acontecido por acaso. O universo é complicado demais para ter acontecido por acaso. Ou seja, tudo que há no universo, desde uma caneta, a um átomo, a uma molécula, a um osso de dinossauro, a um achado arqueológico, a estrutura orgânica do ser humano, enfim, tudo que existe, tá? Tudo que é material, por exemplo, ela não só é complicado, ela é complexo. É complexo. Tudo que tem no universo é complexo. Ou seja, tem fortes indícios de inteligência e por isso não pode ter surgido por acidente ou por obra do acaso. Então, nada que tenha no universo, nada, absolutamente nada, é fruto, por exemplo, de mutações. As mutações não produzem a existência de um organismo, né? Por exemplo, vamos dizer que existe uma mutação em um organismo, tá? em um ser vivo, e essa mutação dá origem a um outro ser vivo. Não é isso que acontece, não é isso que existe. Muito menos é o acaso, né? Muito menos é o acidente. Ou seja, a teoria do darwinismo ou do neodarwinismo, tá? Não tem fatos científicos nem filosóficos que o sustentem. Então aqui esse argumento do desígnio é muito interessante. Então eu acabei de mostrar a vocês que a filosofia de forma nenhuma prejudica a fé cristã. Porque a fé cristã, juntamente com a filosofia, elas existem, tá? Ou estão sempre conectadas ou dedicadas ao mundo real. Nem a fé cristã, nem a filosofia, tá? Está desconectadas ou ficam fora do mundo real. Elas estão dentro do mundo real. Obviamente, os filósofos que buscavam a filosofia ou desenvolver a filosofia tinham as suas limitações, seus recursos, tinham seu contexto político, cultural, social diferente do nosso, tinham uma compreensão diferente da nossa. Mas você pode observar que a filosofia sempre tentou demonstrar aos filósofos, pelo menos, um desses 6 argumentos. Então, se você faz uma filosofia, um curso de filosofia, e não é apresentado esses argumentos a vocês, esse curso de filosofia está defasado, está muito limitado, está um curso tendencioso. Então, é intenção nossa de uma vez ou outra, trazer alguns materiais que comprove, que fortaleça a nossa narrativa ou ao nosso posicionamento filosófico-teológico, para que você entenda que a filosofia, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, é igual ao ateísmo ou gera o ateísmo, ou ameaça ou prejudica a fé judaico-cristã. Ao contrário, tanto a teologia quanto a filosofia estão unificadas com o mesmo propósito de ajudar o ser humano a ter uma vida examinada, a ter uma vida racional, equilibrada, que se baseie, tá, na espiritualidade cristã, por exemplo, tá certo? Então, a filosofia
de forma nenhuma vai negar a existência de Deus. Só quem nega isso é uma cosmovisão que se chama o ateísmo, tá? E eu quero deixar aqui a minha dica de leitura, de recomendação a vocês, o meu livro, Ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade, tá? O livro está na promoção, estou vendendo a R$ 23 para qualquer lugar do Brasil, sem frete, frete é grátis. Então, fica aí a dica e eu espero vocês aqui novamente para o nosso curso avançado em filosofia. Eu espero que tenham gostado dessa explanação e demonstrei que a filosofia não prejudica a fé judaico-cristã, não ameaça a fé judaico-cristã. Ao contrário, ela está unida com a fé judaico-cristã para nos ajudar, certo? A conhecermos a nós mesmos e a desenvolver a nossa capacidade e o nosso chamado. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva caso seja inscrito, deixe seu like e nos ajude a caminhar cada vez mais aqui e a desenvolver mais materiais, né? Para o YouTube, tá? Conto com a ajuda de vocês. Forte abraço e até mais.